Senhor, meus amados irmãos, amigos, uma boa noite a todos. Hoje, 9 de junho, terça-feira, queremos iniciar esta live para a glória de Deus, trazendo um tema muito bem sugerido, bem atualizado, que é os sinais do fim dos tempos. E para nós batermos um papo todo especial aqui, discorrendo sobre a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e conduta, que é a bússola para os crentes, que é o norte da igreja, nós iremos receber para a glória de Deus o pastor Erlon Guimarães, que é bacharel em teologia, mora em São Luís do Maranhão, e ele estará conosco aqui falando um pouco sobre os sinais do fim dos tempos. Nós queremos, desde já, agradecer a todos que irão participar desta live hoje, que Deus possa abrir o seu entendimento, possa lhe dar graça, a mente de Cristo, para que eu e você possamos, nesta noite, ser abençoados pela poderosa e infalível Palavra de Deus. Nós iremos esperar os irmãos amigos adentrarem a live e daqui a alguns minutos o nosso convidado especial, pastor Erlon Guimarães, estará junto conosco, dividindo a tela, para falarmos um pouco sobre os sinais do fim dos tempos. É um tema muito atualizado, meus amados, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. E abordar esse tema, sinais dos últimos tempos, é muito importante falarmos sobre isto, porque a igreja de Cristo, ela está num mundo corrompido e dirigido por Satanás. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, no sistema corrupto, no sistema pecaminoso, dirigido por Satanás, pelo opositor, pelo adversário. Por isso que a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Então nós vamos abordar aqui alguns assuntos específicos de acordo com essa temática, sinais dos últimos tempos. E hoje o pastor Erlon Guimarães, que é um homem muito abençoado por Deus, pregador do Evangelho, e que domina bem a Bíblia Sagrada, é bacharel em teologia formado. Nós iremos hoje aqui discorrer desse assunto. É claro que nós iremos abordar vários subtemas dentro desse tema. E eu quero pedir para você que está nos ouvindo, nos assistindo, para que participe, dê a sua parcela de contribuição, fale conosco, coloque aí o seu comentário, aquilo que você tem de questionamento. Às vezes você quer saber de um ponto específico sobre a volta de Jesus, sobre os últimos acontecimentos, sobre escatologia bíblica. Nós estaremos abordando de forma simples, aqui numa linguagem bem simples, para que o povo de Deus, os nossos amigos, possam nesta noite, em um nome do Senhor Jesus, serem abençoados pela poderosa e infalível Palavra de Deus. Glória a Deus por isto. Vamos ver aqui. Vamos esperar o nosso amado convidado chegar. Mas desde já eu quero fazer uma oração nesta noite, pedindo a Deus para que Deus possa nos agraciar com a mente de Cristo, com inspiração divina, para que possamos transmitir, juntamente com o nosso convidado hoje, a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Querido e eterno Deus, Pai que estás no céu, nós queremos te agradecer nesta noite, Pai, e te pedir em prol de todos aqueles que irão nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, participar conosco desta live. Meu Deus, que o Senhor possa trazer entendimento, sabedoria. Ó Deus, que tudo aquilo que formos colocar aqui, meu Pai, nesta live,
através da tua palavra, possa, meu Deus, surtir efeito nas vidas das pessoas, que o Senhor possa abençoá-las, em o nome do Senhor Jesus Cristo, guiando seus passos, guiando seus pensamentos. Ó Deus, conduzindo estas vidas, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus eu te peço, fica conosco nesta noite, abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço estas bênçãos e te agradeço, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Glória a Deus. Faltam poucos minutos para nós iniciarmos o nosso bate-papo, enquanto o pastor Erlon Guimarães ele entra ao vivo aí. Nós iremos discorrer hoje sobre o tema Sinais dos Últimos Tempos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 17, e ao versículo de número 21, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E aí mais adiante, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 17, versículo de número 21. Aí os irmãos podem observar, nossos amigos, um texto do Novo Testamento citando uma passagem de um livro do Antigo Testamento. Aqui nós podemos observar que no livro de Atos dos Apóstolos cita o livro de Joel. Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então nós podemos observar, louvado seja o nome do Senhor, e aqui em Atos dos Apóstolos há uma concordância daquilo que foi citado no Antigo Testamento, que era a promessa do que iria acontecer no futuro. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, logo após a ascensão de Cristo aos céus. Glória a Deus. Logo após a ascensão de Cristo aos céus, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, em um lugar específico, onde eles estavam buscando a Deus em oração, estavam ali em comum acordo. Por isso que a Bíblia nos diz que eles cresciam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso logo após eles terem recebido a efusão do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, logo após a descida do Espírito Santo sobre as suas vidas, a igreja começou a crescer e aumentar o número de salvos, o número daqueles que iriam ser salvos. Deus iria acrescentando a igreja logo após eles terem sido selados pelo Espírito Santo, com o batismo. Glória a Deus por isto. Então, o derramamento do Espírito Santo aconteceu nos dias de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. E nós podemos observar que aqui, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo orando a Deus, na descida do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles começaram a falar em outras línguas. Não era o seu idioma. Falaram em outras línguas. E começaram ali
a mostrar de fato que o Espírito Santo os tinha tomado, de forma que as pessoas que estavam fora do cenáculo começaram a observar aquilo. E chamou a atenção dos moradores e de todos aqueles que estavam ali reunidos. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Estavam cheios do Espírito. Cheios da promessa descrita no Antigo Testamento e que estava se cumprindo agora no Novo Testamento. Então nós podemos observar que a palavra de Deus, ela não falha. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais falharão. As palavras de Deus, elas têm que se cumprir. A Bíblia Sagrada não é palavra de homem, a Bíblia Sagrada não é palavra de um rei, de um filósofo, de um médico, de um doutor. A palavra de Deus, ela não volta vazia, porque é a palavra do Eterno. E o Eterno nos revelou ela. E lá no Antigo Testamento foi profetizado e no Novo Testamento se cumpriu. Glória a Deus por isso. E nesta passagem, meus amados, nós podemos observar em Atos capítulo 2, versículo 17, acontecendo justamente o que o profeta no Antigo Testamento tinha profetizado pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele não falou algo de si próprio. Ele profetizou aquilo que Deus estava colocando no seu coração. Deus estava conduzindo a profecia. Ele não estava falando por si próprio. Era Deus usando o profeta para profetizar aquilo que Deus queria que ele profetizasse. Então nós podemos observar que Deus conduziu a profecia. Então Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, vai se cumprir. E se cumpriu a profecia do Antigo Testamento no Novo Testamento. E todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então todos ali foram cheios, sem exceção. Todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que gloriosa promessa, cumprindo-se no Novo Testamento. Então se cumpriu no Novo Testamento e de ali de então a igreja começou a ser cheia do Espírito Santo, começou a fazer as missões, pregar o Evangelho de Deus, levar as boas novas de salvação com autoridade e com poder. Começou, louvado seja o nome do Senhor, a mostrar para a sociedade que o que eles pregavam era com poder e autoridade, porque eles impunham as mãos sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Eles colocavam as mãos sobre as pessoas que estavam endemoniadas, expulsavam os demônios saíam, porque aquela igreja estava cheia do Espírito Santo. Quando um crente está cheio do Espírito Santo, ele começa a fazer coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais acontecem, porque o crente ele está dominado, cheio do Espírito Santo. Dentro dele está transbordando rios de água viva, a fluir para a eternidade, a fluir para a vida eterna. Então, o crente, que é um canal de bênção para Deus usar, ele se torna um arauto do Senhor, uma botija cheia do azeite que simboliza o Espírito Santo. E uma vez a botija estando cheia do Espírito Santo, ele começa agora a transbordar, pregar a palavra de Deus com ousadia e com autoridade, sem medo de morrer, sem medo de ser perseguido. Ele não tem medo porque ele está cheio do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, antes
da descida do Espírito Santo sobre a sua vida, Pedro era frouxo. Pedro sentia medo, e medo de morrer. Mas depois que o Espírito Santo o encheu, ele começou a ter coragem. Ele começou a pregar a palavra de Deus sem medo de perder a vida. Isso só acontece quando um crente, um discípulo, é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então, as promessas de Deus são para o povo do Senhor. As promessas de Deus são para aqueles que o seguem. As promessas de Deus não é para aquele que está fora. As promessas de Deus é para aqueles que estão dentro. Glória a Deus por isso. Então as promessas foram para todos aqueles que recebem. Ora, se eu recebo a palavra de Deus, então as promessas são para mim. Agora, se eu não recebo a palavra de Deus, as promessas não são para mim. Porque as promessas de Deus são condicionais. Eu tenho que receber a sua palavra. Eu tenho que receber as suas promessas. E como é que um crente recebe as promessas? Acreditando e tomando posse delas. Aceitando ao Senhor Jesus. A pessoa tem que aceitar a Cristo. Quando a pessoa aceita a Cristo e vive nos seus caminhos, pautado na sua palavra, vivendo o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele recebe as promessas do Senhor. E a promessa do batismo com o Espírito Santo é para aqueles que creem, para aqueles que recebem. Eu creio que já está conosco o pastor Erlon Guimarães. Glória a Deus, vamos ver se ele já está conosco. Pastor Erlon Guimarães, se estiver conosco, dê um sinal aí, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se eu não me engano, apareceu ele aqui na tela. Vamos chamar aqui o pastor Erlon Guimarães, em nome do Senhor Jesus, que é bacharel em teologia, para que nós possamos discorrer sobre o tema, né, sinais dos últimos tempos. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, você vai ser muito abençoado nesta noite com essa temática bíblica, né? Essa temática que é tão atualizada, tão atual para os dias atuais, porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. E nós vamos aqui falar um pouco sobre estes últimos acontecimentos. Será que Jesus Cristo está às portas? O que a Bíblia nos adverte? O que a Bíblia nos recomenda com tantos sinais e com tantas coisas que têm acontecido nestes últimos dias? A Bíblia está se cumprindo? Falta alguma coisa a se cumprir? O que está faltando para Jesus Cristo voltar? Vamos abordar hoje aqui em o nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com essa temática, sinais dos últimos tempos. Está aqui já o pastor Erlon Guimarães. Vou convidá-lo aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo, adicionar ele aqui, para que ele possa adentrar na live em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos adicionar aqui o pastor Erlon Guimarães. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Como é que o senhor está? Amém. Está tudo bem, tudo sob controle. Como é que está vocês, a igreja? Graças a Deus. Está participando? Está tudo sob controle? Tudo sob controle. O senhor está me vendo direitinho aí? Estou te vendo direitinho. Glória a Deus. Também estou lhe vendo direitinho aqui. Está tudo ok. Tá O som está bom? Tá bom, bom, né? Graças a e Deus. você está me ouvindo bem? Tô, graças a Deus, eu tenho certeza que hoje vai ser uma bênção para a glória de Deus. Antes de nós começarmos aqui, eu quero aqui mandar um abraço para o Fioravante Costa, que está nos assistindo. Glória a Deus. Quero mandar aqui um abraço apertado ao irmão Carlos Vieira. Isso, irmão Carlos Vieira. Eu quero mandar um abraço apertado aqui a todos os nossos amados irmãos que estão adentrando aí na live, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que muitos vão adentrar ainda, e nós vamos discorrer nesta noite sobre a temática Sinais dos Últimos Tempos. Tá saindo um sonzinho aí? É daí o som que tá saindo? Isso. Isso, agora melhorou. É isso aí.
Pastor Erlon Guimarães, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. Bom, é um tema interessante que a gente vai tratar hoje. Se Deus quiser, a gente vai relembrar muita coisa que está relacionada a esta temática que, infelizmente, a igreja deixou de tratar, de cuidar, de pregar, de falar. Já faz um bom tempo, né? Hoje, infelizmente, as temáticas de igreja, elas têm sido em relação à prosperidade, em relação ao ganha-ganha e esquecendo-se claramente do que de fato é importante na vida cristã, que é o céu, né? E essa discussão sobre os últimos dias, ela desperta a igreja, ela prepara a igreja, ela leva a igreja a repensar aquilo que está relacionado às coisas de Deus para a vida eterna. Muita gente tem descansado, tem deixado passar e, de repente, acontece uma pandemia como esta e as pessoas começam a pensar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Como é que está a minha vida? Como é que está isso, aquilo, outro? E então entra, será que já é os últimos dias? Será que já estamos vivendo os últimos momentos na Terra? Enfim, é um despertar de todas as maneiras e todos os aspectos na vida cristã, né? E graças a Deus que Deus tem despertado a sua igreja, ainda que tardio, no quesito de estar dando atenção para isso, nós, igreja, né? Mesmo assim, o Senhor tem cuidado de nós, tem dado essa atenção especial. E vamos ouvir aqui nesta noite opiniões, exposições da palavra, não é? Porque a nossa carta magna é a palavra de Deus. É a nossa regra de prática e fé. Então, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, né? Glória a Deus. Isso é Que vai verdade. nortear as nossas discussões, aquilo que tentaremos abordar de forma justa, de forma clara, de forma objetiva. E é isso aí, vamos que vamos. Glória a Deus. Pastor Erlon Guimarães, seja bem-vindo. Que Deus possa lhe usar tremendamente aí na exposição da temática. E eu tenho certeza que todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, que estão nos escutando, nos assistindo, eu tenho certeza que vão ser abençoados. Eu já estou aqui também prevenido aqui com o meu álcool em gel, né? com, a, com a minha máscara, né? Qualquer coisa. Isso aqui, pastor Erlon, nós vamos abordar um pouco também sobre o Covid-19, o coronavírus, né? Na sua visão, será que isso se concretiza como um sinal da volta de Jesus? Nós vamos abordar um pouco para os nossos amigos aí que têm nos colocado algumas perguntas aqui para nós abordarmos esse assunto dentro dessa temática dos últimos tempos. Mas para nós iniciarmos, eu gostaria de ler um texto aqui para a gente fixar essa temática, e aí eu quero passar para o senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 1 em diante, a Bíblia Sagrada nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas vocês têm que rejeitar as fábulas profanas e velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade e em amor, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Eu quero frisar aqui o versículo 1 que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Pastor Erlon,
Estamos vivendo os últimos tempos? Estamos vivendo os últimos tempos desde que a Bíblia foi lida claramente por Pedro no dia de Pentecostes. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos trata de um momento super, mega importante. Eu imagino que os irmãos ali, ao ouvirem Pedro dizendo isto foi o que foi profetizado por Joel, eu percebo que ali havia claramente um entusiasmo, uma importância dada àquele momento em que Pedro diz, e isto é o que foi profetizado por Joel, que nos últimos dias. Então, os últimos dias, eles começam exatamente quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Foi profetizado lá em Joel e cumpriu-se no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então, observa-se que os últimos dias não são necessariamente o período que nós estamos vivendo, mas eles já se iniciaram logo após a fundação da igreja. A igreja primitiva, com toda a sua estrutura, com toda a sua organização, feita e estabelecida pelo próprio Cristo, né? Ela então passa a iniciar esses últimos dias. Há quem ache que agora que chegou os últimos dias. Não, não é verdade. Já estamos vivendo esses últimos dias desde a igreja primitiva. E é claro que, sequencialmente, as coisas vão estar acontecendo de forma mais acalorada, de forma mais precisa. Em um momento, a coisa não parece ser tanto assim, mas de repente ela vai crescendo e nós vamos ver isso acontecendo de forma mais presente. Quando nós lemos esse texto, e você que está nos ouvindo, Jefferson, pastor Jefferson que está nos ouvindo, que leu o texto, né? Ele está lendo uma carta de Paulo ao pastor Timóteo. Timóteo foi o líder da igreja de Éfeso. Ele foi o líder de uma igreja sensacional, extraordinariamente doutrinária. Então, quando Paulo escreveu essa carta, possivelmente entre os anos 50 e 70, olha, há 2000 anos atrás, tecnicamente, já se falava de apostasia. E eu imagino que a igreja, naquele quando, tinha, vamos calcular, aproximadamente 20, 30 anos já de existência, já se falava, o Espírito expressamente já falava sobre pessoas que iriam receber a palavra de Cristo, crer em Cristo e depois apostatar. A palavra apostasia significa se afastar da verdade que um dia aprendeu. Não está falando de um satanista, não está falando de um macumbeiro, não está falando de alguém que não conheceu a palavra. Nós estamos falando, Paulo está falando para Timóteo sobre alguém que conheceu a palavra, alguém que aprendeu essa palavra, mas que resolveu apostatar, que resolveu se desviar, se afastar, se excluir. E pior, pregar ao contrário. Quando a pessoa só se afasta por algum problema, por alguma dificuldade, é uma situação. Mas a maioria das vezes, a característica de apostasia se estabelece em uma atitude de rebeldia contra as coisas de Deus. E de onde saíram essas pessoas? Segundo o texto, sai de dentro da igreja. Então, o apóstata, o anticristo, o falso profeta, o falso mestre, ele não vem de fora da igreja, ele vem de dentro da igreja, ele está incluído dentro da igreja. É o que Jesus falou do joio e do trigo, cresce junto. Nós, como pastores, líderes de igreja e demais irmãos, devem estar atentos, ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, como está em Apocalipse. Então, quando o Espírito diz, Paulo escreve, o Espírito expressamente, quer dizer, com cuidado, com clareza, com nitidez, diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ele está tratando de pessoas que estão em nosso meio, que estão usando a Bíblia Sagrada, que estão usando a palavra de Deus
de forma pervertida, de forma contrária, para menosprezar e diminuir o Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo, ele é e sempre será a última palavra em todo e qualquer assunto. Quando nós temos pessoas que, por sinal, na nossa época que nós estamos vivendo, até criam igrejas, fundam igrejas, legalizam igrejas, tem CNPJ, tem tudo organizadinho, tudo bonitinho. E quem, em sã consciência, não questiona isso? Quem, em sã consciência, não vai atrás dos fatos, do que está sendo pregado ali? A Bíblia fala em Atos capítulo 16, que os crentes de Bereia, eles ouviam Paulo, Paulo ia lá em Bereia pregar a palavra, mas aqueles bereanos, eles não ficavam só no que Paulo dizia. E quem era Paulo, pastor Jefferson? Ele era doutor da lei, fariseu de fariseu, judeu, formado aos pés de Gamaliel, um cara extraordinário, um vulto na sociedade. E pregava a palavra de Deus em Bereia, e os crentes não ficavam só na palavra de Paulo. Sabe o que eles faziam? Eles iam nas escrituras que eles tinham ali até então, iam ver se o que Paulo estava dizendo estava correto. Então, uma das formas da gente perceber esta apostasia tão acentuada e tão terrível, sutil, às vezes, e escancarada outras vezes, é examinando as Escrituras. É olhando as Escrituras, é vendo as Escrituras. Então, quando a Bíblia diz que essas pessoas iam dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, hipocrisia de homens que falam mentiras, né? Tendo as suas mentes cauterizadas, a sua consciência cauterizada, quer dizer, está contaminada, está deturpada, e a partir daí, então, eles criam doutrinas, ensinamentos, metodologias, espiritualidades e outras coisas que, na verdade, pervertem o texto bíblico, pervertem a verdade bíblica e forçam a Bíblia a dizer uma coisa que ela não está dizendo. Isso é lamentável, é triste, mas é a realidade. E nós temos que estar de olho, temos que estar conectados, vendo essas facetas malignas, homens usados mesmo pelo diabo, dentro de nossas igrejas, né? Embora tenham saído de dentro de nossas igrejas, mas são usados, o diabo faz deles marionetes e enganam a muitos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Então, por este caminho, muitos palmilham e caem em desgraça, porque não palmilharam a boa e perfeita palavra de Deus. Palmilharam segundo os princípios humanos, segundo o entendimento humano, ideologias humanas, que está cheia a nossa sociedade. Então, percebam, né? Algumas coisas Paulo citou a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 3, eles proíbem casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, eles criam doutrinas contrárias à palavra de Deus. Isso aqui é uma representação das doutrinas que são criadas hoje com a finalidade única de deturpar os caminhos para o reino de Deus. Meus irmãos que estão nos ouvindo agora, é lamentável o tanto de apóstata, o tanto de gente que vai atrás. E aí você pensa agora comigo, mas pastor, é tanta gente nessas igrejas, é tanta gente lá aplaudindo. Quantidade não é qualidade. Qualidade é o que Deus espera de cada um de nós. Não adianta nada sacrificarmos bois, ovelhas e etc. e tal, se nós não obedecemos a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre Samuel e Saul? Saul queria sacrificar
despojos de guerra, mas a ordem de Deus foi clara, é para destruir tudo. Mas Saul achou que ele podia sacrificar aquilo porque ele estava criando a forma de culto dele. E nós não temos essa permissão. Nós temos que seguir conforme está escrito em Romanos 12, de 1 a 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto que está baseado na palavra de Deus e não nos meus achismos, nas minhas vontades, nas minhas ideologias. Então, esta temática que o pastor Jefferson escolheu é muito oportuna, interessante, e quem estiver participando ou quem for participar e ouvir vai começar a atentar para este lado, né? Esse texto, eu tenho esta opinião sobre esse texto. Glória a Deus. Muito bem colocado, pastor Erlon. E o interessante desse texto, pastor Erlon, é que o apóstolo Paulo ele fala que espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né, seriam evidências nesses últimos tempos. Na sua concepção, naquilo que o senhor entende, o que seria espíritos enganadores e doutrinas de demônio? A palavra de Deus atualmente ela tem sido deturpada por alguns líderes que fundaram igrejas e a gente olha assim às vezes que a doutrina ela foge um pouco da palavra, ela é deturpada, né? E o apóstolo Paulo ele fala aqui para Timóteo, né, o jovem obreiro, que era para ele evitar, né, esses tipos de ensinamentos, esses ventos de doutrinas, e aconselha, né, para que ele fuja das fábulas profanas, mas que ele exercitasse a fé, né, e guardasse a palavra que o apóstolo Paulo ensinava, né? E o que o senhor entende por doutrina de demônios e espíritos enganadores? Será que isso está em evidência nesses dias atuais? Será que o evangelho está sendo atacado de uma forma tão eminente que às vezes muitos crentes não estão apercebendo por falta de leitura da Bíblia? Muitas igrejas têm sido abertas. Eu estava até conversando com o senhor hoje pela manhã. É muito bom ter igrejas, isso é bom demais. É melhor do que ter bar, é melhor do que ter motel. Mas igrejas que têm um compromisso com a palavra da verdade, né, com o evangelho que transforma. E nós temos visto isto hoje em evidência, igrejas sem compromisso com a palavra. O que o senhor acha disso? É uma evidência dos últimos tempos? Com certeza. Observe aí. Espíritos enganadores não é necessariamente uma possessão maligna, mas uma direção maligna, uma direção arquitetada pelo diabo para cauterizar mentes a fim de construir doutrinas, ideologias e ensinos contrários à palavra de Deus. Vejamos que hoje nós, crentes em Cristo Jesus, combatemos com unhas e dentes contra as perversões sexuais, por exemplo, contra as doutrinas que querem implantar shows dentro de igreja e não cultos. Culto é uma coisa, show é outra coisa. Muitas igrejas estão fazendo shows dentro de igreja, com luzinha colorida, tudo que tem direito, e dizendo-se fazer a obra de Deus, e dizendo-se fazer a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus ela não pode ser contrariada desta forma, porque quando é evidenciado esta característica. Então, espíritos enganadores, eles se apoderam de pessoas desprovidas do conhecimento bíblico, desprovidas da palavra de Deus, desprovidas de entendimento e compreensão bíblica. Então, quando você não tem essa perspicácia, esse exame, esse cuidado, João 5,39 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando nós não examinamos as Escrituras, os espíritos enganadores, eles estão lá.
Nós podemos nos lembrar de uma ação maligna na vida de um dos discípulos de Cristo, num momento muito importante, e que Jesus não tratou como uma possessão maligna, mas como uma ação maligna na vida de um dos seus discípulos, chamado Pedro. Pedro andava com Jesus, um cara dedicado a Jesus, totalmente voltado para Jesus, mas em um determinado momento o Senhor vai e diz: olha, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que morrer em Jerusalém, lá me espera uma cruz, lá me espera chicotadas, lá me espera uma coroa de espinhos, eu vou morrer lá. E Pedro se levanta e diz: não, mestre, tu não vai morrer lá de jeito nenhum, eu não vou deixar, tu não vai para lá de jeito nenhum. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Tu não compreendes as coisas do Espírito de Deus. Observe que neste momento se caracteriza uma ação de um espírito maligno na vida de Pedro, não necessariamente uma possessão, mas ele naquele momento estava sendo usado por Satanás para desvirtuar, para desviar Jesus do seu objetivo, que foi a cruz do Calvário. Sem cruz não há salvação, sem morte não há salvação, sem ida de Jesus e a palavra está consumado, não há salvação. E se o diabo conseguisse tirar esse objetivo da vida de Jesus, e olha quem ele foi usar, um dos discípulos. Ele foi usar um dos discípulos. Então, pessoas de terno, gravata, bem intencionadas, com palavras bem colocadas, com argumentos bem estruturados, estão por aí, atraindo milhares de pessoas. Pessoas incautas, pessoas neófitas, pessoas sem experimentar a palavra de Deus. Fulano disse que hoje é para eu me vestir todo de vermelho que eu vou conseguir determinado objetivo na minha vida. Onde está isso? Aonde está isso? Não, mas foi o pastor, foi o bispo, foi o apóstolo, foi não sei quem que disse. Conversa. Nenhuma autoridade eclesiástica, tanto as constituídas como as não constituídas, tanto as conhecidas como as desconhecidas, nenhuma autoridade está acima da palavra de Deus. A primeira e única revelação de Deus é a palavra de Deus. Qualquer outra revelação, e aí nós vamos incluir as pessoas que andam profetizando, as pessoas que andam tendo visões, tudo bem, Deus pode usar, como está escrito em Joel 2, 28, 29 e em Atos capítulo 2. É verdade, Deus derramaria do seu espírito e muitos jovens teriam visões, profetizariam e tarará e tererê, aquela coisa toda como está escrito em Atos dos Apóstolos. Beleza, é verdade. Porém, a primeira revelação de Deus para a humanidade chama-se a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, percebe-se que, na atualidade, pessoas que não usam sequer a palavra de Deus para pregar, elas usam seus achismos. Irmãos, nesta noite eu tive uma revelação. A Bíblia esqueceu-se, deixou-se de lado. A Bíblia foi esquecida. Por quê? Porque hoje a prioridade são revelações, são profecias, o ganha-ganha, prosperidade, e esquece-se que o Evangelho de Cristo traduz-se em humildade, simplicidade, ser servo, como está lá em Marcos, não é? Ser servo, aprender a servir. Então, hoje nós temos, sim, pastor Jefferson, muitas igrejas lotadas, por sinal, mas que não têm compromisso com a palavra de Deus. E se não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com os cristãos. E se não tem compromisso com cristãos, não tem qualidade bíblica, não tem qualidade e compromisso à luz da Bíblia. O que leva a isso? Leva a um crescimento falso, a um inchaço, sem qualidade, pessoas sem profundidade com Deus, pessoas sem conhecimento da palavra. Há quem conte, e eu, na verdade, eu vi, né, de perto isso, um pastor muito querido que me ajudou muito na carreira cristã, pastor Pedro Gonçalves de Moraes, que está hoje pastoreando na Assembleia de Deus de Alcântara. Ele, uma certa vez, ele disse assim, num culto de doutrina: irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Judite. Eu não me lembro bem se foi esse livro, mas um desses livros que não tem na Bíblia
evangélica cristã. Vamos abrir no livro de Judite. Aí os irmãos começaram a olhar o Bíblia e procuraram o livro de Judite. Como é que vai achar o livro de Judite, meu irmão? Não E tem depois de como, né? 10 minutos ele disse, meus irmãos, não tem o livro de Judite. Isso é só um exemplo que eu estou te dando, que eu estou dando para vocês aqui. Não tem o livro de Judite na Bíblia. Na Bíblia cristã não tem esse livro. Aí ele, eita, caíram na risada, outros ficaram com vergonha. Mas por que foram procurar o livro de Judite? Simples, porque não leem Bíblia. E se não lê Bíblia, ele anda como piolho pela cabeça dos outros. Alguém vai lá e diz que o inferno é como um homem deitado, como está naquele livro A Divina Revelação do Inferno. Não sei se você tem conhecimento, se vocês que estão ouvindo aqui têm conhecimento. Na Divina Revelação do Inferno, sei lá, o inferno é um homem, tem 2 braços, 2 pernas, e cada setor desse tem pessoas de status e condições diferentes, pregando até lá dentro, pastores. Onde já se viu isso? Mas está aí um livro vendido, muita gente comprou, muita gente lê e acredita piamente que é daquele jeito. Que é daquele jeito. Grandes líderes, meu irmão, não podemos nos deixar enganar porque o cara tem uma igreja com 10, 15, 20, 30 mil, 100 mil crentes. Escute, a porta é larga e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. A palavra de Deus é o nosso compromisso primeiro. Não é denominação. Nós não estamos fazendo essa live por causa de uma denominação, mas em favor do reino de Deus, em favor da obra de Deus. Não me interessa, e para Jesus muito menos interessa o título, a nomenclatura que temos nos nossos prédios. O que interessa é o nosso coração. Se nós estamos honrando ao Senhor de lábios ou de coração. Está lá em Mateus capítulo 15. Então, muita gente está honrando de lábios. Mas de lábios por quê? Porque alguém incutiu na cabeça dele que comprar uma semente por R$ 500 vai trazer vida para ele. Alguém incutiu na cabeça dele que comprar um sal ungido, um lenço ungido, vai resolver os problemas dele. E ele não vai nas escrituras para ver se aquilo tem fundamento. Ele não tem a orientação necessária. Observemos que um crescimento sadio, ele é acompanhado de um verdadeiro discipulado, de um ensinamento bíblico baseado na palavra, aonde a gente abre e vê, cara crachá, aquela história. A gente vai lá ver se realmente a coisa é do jeito que aquele meu discipulador, que aquele meu presbítero, que aquele pastor, que aquele evangelista está ensinando. Se nós não tivermos essa preocupação, seremos facilmente enganados. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, né, muitos apostatarão da fé. Isso significa que um irmão dentro da minha igreja, ele pode estar com uma ideia pervertida do evangelho. Ele pode estar com uma ideia egocêntrica dentro do evangelho. Então, eu não concordo com o pastor Jefferson, e aí eu digo, eu vou montar a minha igreja. Como o pastor Jefferson mesmo já adiantou, não tem problema nenhum as igrejas. Quanto mais igreja, melhor. Melhor do que motel, melhor do que bar, melhor do que lugar para beber, melhor do que tudo isso. É verdade. Mas temos que ter compromisso com Deus da palavra. Temos que ter compromisso, começar trabalhos, mas começar baseados na palavra, respeitando. Hoje a briga é generalizada para quem é melhor do que o outro, para quem faz uma mídia melhor, para ver se a igreja do pastor Jefferson prega mais do que a do pastor Erlon, para ver se o pastor Erlon não é melhor do que o pastor. São espíritos enganadores. Espíritos que estão entrando nas igrejas com força, como diz uma amiga minha, essa expressão em português não existe, mas ela é interessante, com força mesmo, né? Quer dizer, entra com gosto de gás e vai ludibriando as mentes. Eu já tenho o desejo de ser grande. Eu já tenho o desejo de ser melhor do que todo mundo, melhor do que o pastor Jefferson, melhor do que o pastor da CEADEMA, melhor do que o pastor da Convenção Cristo para Todos. Então, eu já tenho essa ideia. Junta-se o útil ao agradável, aos meus ideais,
ao meu egocentrismo. Agora, quando eu penso com uma mentalidade de reino, eu vou valorizar o seu trabalho, eu vou apoiar o seu trabalho, eu vou dar as mãos com você para ganharmos o maior número de pessoas. Então, hoje, claramente se vê igrejas abrindo da noite para o dia sem o menor compromisso, pessoas neófitas na frente do trabalho, pessoas que não conhecem nada de Bíblia, não compreendem nada de Bíblia. Ah, meu irmão, mas eu tive uma revelação. Vai te converter, meu irmão, primeiro, para depois tu passar por todos os passos necessários a fim de te tornar um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Não há obreiro, não há consagração de pessoas, não há igreja que se sustente, que vá longe sem a base bíblica necessária, sem o conhecimento bíblico necessário. Imaginemos nós que um líder que está na frente de um trabalho não conhece sequer o que são os evangelhos, de que se trata a palavra de Deus, ou do que trata do plano de salvação, não conhece as coisas básicas, os pilares básicos da fé. Como é que uma pessoa dessa vai administrar uma igreja? E aí ele vai, então, buscar o quê? Hoje, na nossa atual geração, nós temos aí o Google e os seus vários textos e artigos, onde as pessoas querem mensagens prontas, mensagem já bem preparadinha, já com o primeiro, segundo, terceiro ponto, e ele vai ali, às vezes, só repetir o que já está ali, e a inspiração de Deus. E aonde está Deus na vida desse líder? Aonde está essa comunhão desse líder com Deus? Então, a igreja criada, ela tem que ter estrutura organizacional, ela tem que ter estrutura espiritual, ela tem que ter estrutura bíblica para se sustentar. Então, não é só criar igreja ou começar igreja por começar. É muito bom quando começa com raiz, com perfeição. Escute, há muita gente por aí que do nada, o pastor Jefferson já deve ter visto, né? Artistas, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Artistas. O cara é artista lá no mundo, ele está fazendo sucesso lá no mundo, de repente, não dá mais nada. Dinheiro cai, não dá mais produção que ele estava fazendo, aí o que ele faz? Se converte. Quando ele se converte, o pastor que recebe ele na igreja esquece tudo de Bíblia. E aí ele pega, simplesmente transforma aquele artista em um pastor ou em uma pastora. O cara não foi discipulado, o cara não conhece Bíblia, o cara não passou por nenhum estágio dentro da igreja, não foi auxiliar, não foi diácono, não foi presbítero, nada, é evangelista, já é pastor. E bota na frente de igreja pela fama dele. Só que fama não vale nada no evangelho. Status não vale nada no evangelho. O que vale no evangelho é conhecimento da palavra. O que vale no evangelho é intimidade com Deus da palavra. Então, queridos e amados irmãos que estão nos ouvindo, o pastor Jefferson que fez a pergunta, nós estamos cheios e inchados, não é? Não há mais um crescimento sadio no cristianismo da atualidade. Há muita mentira, muita falsidade, muita coisa ruim, exatamente embasada no que nós lemos aqui nesta noite, né? Pela ordenação, pela direção de um espírito maligno, né? De um espírito enganador e doutrinas de demônios, né? Hoje nós temos, eu sou professor de 5ª a 8ª série no município de São Luís e já tive turmas com 10 satanistas, 10 pessoas que eram satanistas. Isto é uma coisa. Agora, sair de dentro da igreja, pessoas para começar ministérios de homossexuais, por exemplo, ministérios de lésbica, admitindo pessoas que a Bíblia claramente condena, como está em Romanos capítulo 1, como está em Gálatas 5,19, como está em vários textos da Bíblia, condena. Mas aí eu dou ouvido a doutrinas de demônios e criam espaços para receber. Não, porque Deus ama a todos. Ama. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado do pecador. Ele quer curar o pecador daquela imundícia da doença, aquilo que está corroendo, comendo, destruindo ele. Ele não ama aquilo ali.
ele ama o pecador. Então, quando Deus, ele ama a todos, não significa que ele aceita todo tipo de comportamento que nós temos. A Bíblia diz, em Atos, capítulo de número 17, 30 e 31, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Enquanto você está na ignorância, ignorância não é dar porrada em ninguém, não é dar soco em ninguém, não é isso. E nem braveza. Ignorância é não saber o que está fazendo. Pronto. Você não sabe o que está fazendo, Deus não leva em conta este tempo. Mas anuncia hoje, e em todo lugar, e a todos os homens que se arrependam e que venham ao conhecimento da verdade. Então, enquanto eu estou na ignorância, Deus leva em consideração isto. Mas quando eu conheço a palavra e aposto e pratico a apostasia, aí eu vou ter que prestar contas com Deus vivo. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Isso é verdade. Amém, pastor Erlon. E isso aqui é interessante que o senhor abordou. Nós falamos aqui, né, sobre espíritos enganadores, falamos sobre fábulas profanas, falamos aqui sobre apostasia, e o senhor falou num ponto aí muito interessante, que hoje nós estamos evidenciando muito isto. E isso também é um dos sinais do fim dos tempos. A abertura de ministérios, pessoas que, por não meditarem na Bíblia Sagrada, não lerem a Bíblia Sagrada, são levados por ventos de doutrina e espíritos enganadores, como o senhor frisou bem aí. Então, o crente sem a estabilidade, sem a constituição do reino, que é a palavra do Senhor, porque se a pessoa quer saber sobre o reino de Deus, vai para a Bíblia. Lá estão as regras, as leis da constituição do reino de Deus. A palavra que ela abre uma igreja sem conhecimento bíblico, ela facilmente é enganado e é levado por ventos de Pedro foi enganado por um espírito, ou melhor dizendo, não digo que foi enganado, como o senhor frisou bem. Pedro se deixou, naquele momento, ser usado por um espírito enganador. Porque, por falta ali de vigilância, ele falou algo que Jesus tinha que fazer. E ele disse, não, o senhor não vai morrer. Então, baseado nisto, se o crente, falando de crente, se o crente der lugar, ele pode ser usado por um espírito enganador. Ele pode ser usado pelo inimigo das nossas almas, se não vigiar. Que foi o caso de Judas, o diabo entrou no coração de Judas e ele foi trair Jesus. Ali o diabo enganou, ou melhor dizendo, usou a boca de Pedro, e Pedro falou para Jesus para ele não doar sua vida em prol das nossas. Então, se o crente não vigiar, facilmente ele pode até ser usado por um espírito enganador. Então, baseado nisso, nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos tempos, como o apóstolo Paulo bem frisou aqui. Mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, né, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia, o esfriamento espiritual, configuram como nós estamos vivendo hoje os últimos tempos. Tempos que antecederão a volta de Jesus. Tempos que procedem, né, para que a Bíblia, que é a palavra de Deus, se cumpra. E, lamentavelmente, muitas pessoas acham que a Bíblia ela não é mais a palavra de Deus, porque se apostataram da fé. Muitas pessoas hoje não creem mais na volta do Senhor Jesus Cristo, porque se apostataram da fé, se esfriaram. Então, pastor Erlon, tudo isso que foi abordado aqui caracteriza como nós estamos vivenciando sinais dos últimos tempos. Tempos que antecederão a volta do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, e o próprio Senhor Jesus Cristo falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Tem que se cumprir tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, tudo aquilo que está profetizado nos salmos, nos profetas,
né, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que tem valia no Novo Testamento, tem que se cumprir. Então, tem que se cumprir a palavra de Deus para que, glórias a Deus, nós aqui que estamos vivenciando tudo isto, podemos assim analisar de fato e acreditar que Jesus Cristo está voltando e que nós estamos vivenciando, né, sinais dos últimos tempos, né? Então, lamentavelmente, passar essa bola para o senhor novamente, o que se caracteriza muito o que nós estamos vivendo nos últimos tempos é o esfriamento espiritual, a apostasia, o cristão dando mais valor às coisas deste mundo do que às coisas de Deus. Hoje há um exagero muito profundo na questão política, né? O cristão tem que se posicionar na questão política, tem que se posicionar, ok. Mas nós temos visto muitos dando muito vazão à política, né? Caindo de corpo na política, se esquecendo de Deus, se esquecendo da palavra, se esquecendo do evangelho. Muitos pastores se esquecendo de pregar o evangelho porque estão dando muito vazão à política. Isso é bom. Quem tem chamada, glória a Deus. Glória a Deus, tem a chamada, né, para a política, foi chamado para aquilo, glória a Deus, deixa Deus lhe usar. Mas tem pessoas que foram chamadas para pastorear ovelhas, pastorear o rebanho, e estão se apostatando da chamada. Estão deixando a chamada para um outro ideal. Então Deus não chamou esta pessoa. Porque se Deus chamou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, Paulo tinha que pregar para os gentios. Ou então era uma emoção daquela pessoa que tinha vontade de ser pastor, que tinha vontade de pregar o evangelho, mas agora, não, eu acho que a minha chamada não era para isso, a minha chamada é para a política, a minha chamada é para aquela outra coisa. Há uma confusão hoje, uma inversão de valores muito grande, isso falando dentro da igreja, no meio da igreja. Outros que eram usados, hoje não são usados mais. Pessoas que pregavam a palavra de Deus, hoje não pregam mais. Pessoas que outrora tinham um ideal, hoje não tem mais. Inverteram aquele ideal. Inverteram-se aqueles valores, aquelas moralidades que a pessoa tinha baseado na Bíblia Sagrada, mas por causa do achismo, que também é um dos sinais da volta de Jesus, porque hoje as pessoas não estão mais vendo o que a palavra de Deus está mostrando. Ela quer interpretar a palavra de Deus da forma que ela quer. Ela está querendo que a Bíblia se adapte a ele e não ele se adaptar à palavra. As pessoas estão querendo que a Bíblia se adapte ao seu ego. E é o contrário. Nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. E por falta disso, de nós nos adaptarmos à palavra de Deus, nós estamos vendo uma confusão de valores. Uma confusão tão grande de valores, meus amados, que estão nos escutando, e que evidenciam que nós estamos vivenciando os últimos tempos. Vou adicionar novamente aqui o pastor Elon, que ele saiu aqui da tela. Pastor Elon, mas já vai entrar novamente aqui. Pastor Elon Guimarães, para que ele possa novamente falar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, pastor Elon Guimarães. Vamos entrar novamente aqui. Glória a Deus, Erlon Guimarães, Erlon Guimarães. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Deu um probleminha aqui, Erlon, mas a gente já vai... A tela saiu, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso... Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Vamos lá, ok, convidar. Deu um problema aqui, um travamento, o que foi que aconteceu? Não está dando certo, não sei o que foi que aconteceu, pastor Erlon, mas só um momento aqui, que a gente vai já... Sua transmissão, solicitações, ok. Não estamos conseguindo botar o pastor Erlon novamente. Vamos ver aqui.
Tá dando certo. Tá dando certo aqui, peraí.